Andrei, vou te fazer uma pergunta. O que acontece com uma pessoa depois que ela morre? Cara, na minha opinião, depois que a pessoa morre, ela tem um descanso tanto para a mente dela quanto para a alma. E assim, a gente não tem como dizer exatamente como seria esse descanso, né? Como seria a pessoa, o que ela vai passar depois, né? Porque só quem sabe no final é Deus, né? A gente só vai saber disso quando a gente realmente chegar lá, né? Quando a gente estiver nesse nosso descanso. Andrei, você respeita pelo menos um pouco a Bíblia? Respeito bastante. A maioria da minha família toda é cristã e tal. E tipo, eu respeito bastante. Tal. Eu tenho tipo uma admiração pelos cristãos, por eles serem tipo umas pessoas mais que abraçam as outras, entendeu? Que ajudam moradores de rua que estão precisando e tal. Isso eu acho muito bonito na religião cristã. Você sabia que a palavra de Deus diz exatamente o que acontece depois que uma pessoa morre? Você quer saber? Ela diz assim, em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo logo depois disso o julgamento. Ou seja, depois que você morrer, que seu coração parar de bater e você fechar os seus olhos, você já vai abrir diante de um julgamento. E nesse julgamento vai ter um juiz. E você sabe me dizer quem será o juiz nesse julgamento? Cara, eu acho que o juiz nesse julgamento, eu acho que vai ser Jesus, né, cara? Porque eu não sei, eu posso estar falando besteira, eu não sei se na Bíblia está escrito isso, mas que todos serão julgados, né, depois da morte por Jesus, e quem aceitar ele como seu salvador, no caso, vai ficar no céu, né? Deus, o Criador de todas as coisas, que será o juiz nesse julgamento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, André. Eu espero que isso não aconteça com você tão cedo, tá? Mas vamos imaginar que hoje você sofra um ataque cardíaco e essa noite você morre. E você vai estar diante desse julgamento, sentado ali e o juiz Deus na sua frente. Você acha que ele vai declarar você inocente ou culpado? Cara, eu acho que ele vai ter uma longa lista de crimes, pecados e tudo que eu já fiz de ruim na vida. Mas tipo assim, querendo ou não, a gente tem que viver para errar e aprender com nossos erros e tentar ser uma pessoa melhor cada dia que passa, tá ligado? Tipo, não adianta a pessoa falar, eu não peco, eu não erro e tal. Se a pessoa dizer isso, ela tá mentindo, porque todos nós pecamos, erramos, e o que a gente não pode é persistir no nosso erro, que é burrice a pessoa persistir no erro. Agora errar é humano. André, tu te consideras uma boa pessoa? Cara, eu me considero, na medida do possível, me considero. Quantas mentiras, André, você já contou durante essa vida toda? Cara, eu acho que foi bastante, velho. Vários. E como é que se chama uma pessoa que mente? Uma pessoa que mente? Mentirosa. Exatamente. André, alguma vez tu já usasse o nome de Deus em vão? Cara, bastante. E me arrependo também, porque a gente só pode falar o nome de Deus quando realmente a gente precisa. E não só quando a gente precisa, mas tipo, não em momentos que são coisas fúteis, coisas pequenas. A gente tem que falar o nome dele, clamar o nome de Deus quando a gente realmente está num momento de dificuldade, até no nosso dia a dia, quando a gente vai deitar na cama, dormir, a gente tem que fazer uma oração e tal, rezar por proteção, para nossa família, para nossos amigos. E é isso, mas realmente, eu acho que a maioria, né, todo mundo fala o nome de Deus assim em vão, né? Verdade, todo mundo. A pessoa que usa o nome de Deus em vão, esse pecado se chama blasfêmia. E a Bíblia diz que no Antigo Testamento o pecado da blasfêmia o seu pagamento era a morte, que era para que a gente possa ter a noção da seriedade como Deus ama o seu nome, né? André, alguma vez você já adulterou? A Bíblia diz assim, Jesus disse, se tu olhares para uma mulher com luxúria, com desejos impuros, você já adulterou com ela no coração. Dessa maneira, André, você já adulterou dessa maneira? Cara, eu não vou mentir, não vou ser hipócrita, já muitas vezes no passado. Mas hoje em dia eu tô uma pessoa diferente, tô tentando ser melhor, tô com a minha esposa ali. E tipo, cara, eu não vejo outra pessoa mais linda que ela, eu não vejo outras mulheres assim com maldade. Porque eu só penso nela todo dia, então é praticamente impossível pensar em outras mulheres com maldade e tal.
Mas antes já, né? Antes sim, claro. Tá. E como é que se chama uma pessoa que comete adultério? Cara, eu não sei exatamente o nome adúltero. da... É, adúltero, né? Adúltero. André, alguma vez você já roubou, assim, mesmo que seja algo insignificante, baixou uma música da internet, ou um bombom na escola, na sua pré-adolescência, na sua juventude, dessa maneira, alguma vez você já roubou? Cara, já várias vezes. Mas coisas assim, tipo, besta, tipo... É como você falou, bombons e tal, chiclete, essas coisas, lápis na escola, na época de estudar. Mas nada tão sério, tipo, na rua, assim, roubar as pessoas, não, isso aí nunca fiz. Tá. E como é que se chama uma pessoa que rouba? De ladrão. Ladrão, exatamente. A Bíblia diz assim, não matarás. Alguma vez você já sentiu raiva de alguém? Cara, todo dia. Não vou mentir, mano. Eu acho que o meu maior pecado é a ira. Sinceramente, eu tenho muito ódio em mim, mas eu tento me focar nas coisas que interessam, as coisas que vão me deixar melhor. E assim eu vou me distanciando cada vez mais da ira. Então, é isso, basicamente. Por que ele fez essa pergunta? Porque Jesus disse assim, não matarás. Mas se você sentir raiva de alguém no seu coração, você já cometeu assassinato com ela. Porque o assassinato não é o fato em si, mas no coração você já fez esse fato. Então, eu não estou aqui para te julgar, André, mas segundo a tua confissão, tá? Você já me falou que você é mentiroso, blasfêmio, adúltero, ladrão, homicida. Então, se tu prestasse atenção, eu estou citando os 10 mandamentos para ti. E desses 5 mandamentos que eu já citei, tu já caísse nos 5. Se eu sigo o restante, talvez tu caia em todos. E a palavra de Deus diz que a lei moral de Deus foi o padrão que ele estabeleceu para que você vivesse, para que você fosse uma boa pessoa, né? Porque a palavra bom significa moralmente perfeito. E como você e eu e também o Quadros aqui não cumprimos essa perfeição, quebramos o mandamento, todos os mandamentos, então eu não posso ser considerado uma boa pessoa. Agora eu te pergunto, se tu morresses hoje, André, e você fosse diante do julgamento, estivesse diante de Deus, e Ele vai te julgar segundo esse padrão dele, já sabendo que você é um mentiroso, blasfemo, ladrão, adúltero, assassino de coração, e tu acha que Deus ia te considerar inocente ou culpado? Cara, tipo assim, quem deu pra gente a vida não foi Deus? Quem presenteou a gente com a dádiva da vida não foi Ele? Então, tipo assim, eu posso ser tudo isso, mas tipo assim, Ele sabe do meu coração. Deus me conhece, Ele me criou, Ele sabe do meu coração. Ele sabe quem eu sou, meus pensamentos. E Ele sabe que se eu pequei, foi porque eu fui criado falho. Eu fui criado um ser humano pecador. E, tipo assim, mesmo, até tá na Bíblia, mesmo que a gente peque, Jesus, Ele levou todos os nossos pecados na cruz, né? Então, basicamente, existe o perdão, né? Dependendo também do que foi feito, né? Por exemplo, o suicídio, né? Suicídio na Bíblia é um pecado que não tem perdão, né? Tirar a própria vida. Mas as outras coisas, assim, eu acho que cabe um perdão e tal. Tá, se a pessoa se arrepender também, né? Se a pessoa se arrepender de verdade, com a alma. Tá, eu vou botar mais uma pergunta e eu quero que tu pense e me responda outra vez mais. Se tu morres hoje e Deus vai te julgar segundo esses padrões, quais são esses padrões? Os 10 mandamentos, né? Que nós vimos agora. Você acha que Ele vai declarar você, só me responda, inocente ou culpado? Provavelmente culpado. Eu fiz muita merda na minha vida toda. Então seria céu ou inferno? Cara, eu acho que seria primeiro o inferno e depois o céu. Eu acho que Ele me mostraria tudo que eu teria que sofrer pelas coisas que eu fiz, e quando eu realmente me arrependesse de tudo, eu levaria ao céu com Ele, então. Eu acho, né, meu filho? A Bíblia diz que depois da morte só tem 2 opções para o homem, que é o céu e o inferno. Ambas são eternas, ou seja, se você for para o inferno, vai ser um inferno eterno. Se você for para o céu, vai ser um céu eterno, né? Então, não existe ficar um pouquinho ali e depois para lá. E você acabou de me confessar que se você morresse hoje, você seria culpado. E como sendo um culpado, com certeza, assim como muitos outros, assim como várias outras pessoas, iria para o inferno. E saber se você morresse hoje, você iria passar a sua eternidade no inferno, isso não te preocupa? Cara, não muito, olha, porque tipo assim, é uma coisa que vai acontecer e não vai poder ser mudado, então eu vou ter que aceitar e tal. Se eu estiver no inferno,
vou estar lá, então eu não vou ter que fazer, é isso aí. Eu vou ter que conviver com o enxofre, com o fogo, com os demônios e tudo. É o jeito. Deixa eu agora te fazer uma pergunta muito importante. Preste bem atenção. Você sabe me dizer o que foi que Deus fez para que pecadores perdidos, como eu e você, não pudessem ir para o inferno? Sabe me dizer o que foi que Deus fez? Ele se sacrificou na cruz pra gente, pra salvar a gente dos pecados. Eu acho que é isso. Você já ouviu falar então da morte de Jesus na cruz, não já? Você sabe me dizer quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Pera aí, eu acho que tá na ponta da língua, pera aí. Eu acho que... eu não sei se é isso, mas você me corrige aí. Alguma coisa tipo... perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem, alguma coisa assim, é isso? É o que todo mundo diz, não. Não diz assim, ele falou assim, está consumado, ou seja, está pago. E o que significa essa palavra de Jesus, está consumado, está pago, pra gente hoje? Eu vou te explicar. E para você também, é assim. Vamos imaginar que você cometeu várias infrações de trânsito, né? várias infrações, e você vai ter que comparecer diante de um juiz que vai te julgar para você pagar todas as suas infrações. E você não tem dinheiro para pagar. E se você não tivesse dinheiro para pagar, você vai ser preso. E então o juiz ele está pronto para declarar a tua sentença. E naquele momento que ele vai declarar a tua sentença, alguém entra, chega, fica do teu lado, pega um dinheiro e entrega para o juiz. E paga por todas as tuas infrações, todas as tuas multas. Aí o juiz recebe aquele dinheiro e diz, bom, aqui está pago, né? O André realmente ele é culpado, tá? Mas alguém pagou a fiança para ele e legalmente ele está livre. É justamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário, ou seja, ele pagou todos os teus pecados. Quem quebrou o padrão estabelecido por Deus, as leis de Deus, quem roubou, matou, adulterou, mentiu, foste tu. Mas quem recebeu todo esse castigo foi Jesus. Então ele na cruz do Calvário estava pagando por esses teus pecados, né? E não só pagando os teus pecados. Você já viu aquele versículo que diz assim, o salário do pecado é a morte? Não, nunca vi. Pois é, a morte significa um salário, ou seja, um pagamento. Ou seja, se você pecou, você que errou, então você que merece morrer. Mas quem morreu na cruz do Calvário, quem foi? Foi Jesus. Ou seja, um inocente morrendo por um culpado. Então, Jesus não só recebeu os nossos castigos, não só recebeu os nossos pecados, mas ele recebeu a consequência deles, que foi a morte. E ele pede duas coisas as duas coisas que ele requer que você faça? Não. Eu vou lhe falar. A primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender dos seus pecados. Ou seja, não é pedir desculpa ou apenas uma confissão. Olha, Deus, eu errei, foi mal. Não. Arrependimento significa dar as costas. Ou seja, é tristeza por aquilo que você fez e fazer de tudo para não cometer mais aquilo. Ou seja, se esforçar para não errar mais, né? Isso significa arrependimento. Ou seja, dar as costas e não voltar mais a fazer. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é confiar somente em Jesus. Eu vou te dar só um exemplo para que tu entenda o que é confiar, tá? Vamos imaginar que eu e você tá em cima, dentro de um avião, lá em cima, e o piloto diz, olha, esse avião ele vai explodir, vai cair em 1 minuto. Então nós temos ali 2 paraquedas, um para mim e um para ti, André. E com certeza a gente coloca esse paraquedas e em menos de 1 minuto a gente tem que saltar daquele paraquedas, né? O jeito é a gente botar o paraquedas rápido, um ajudando o outro a colocar o paraquedas rápido e a gente pula, mano. É o jeito. Da mesma maneira que você confiou nesse paraquedas para se salvar, é a mesma maneira que Deus quer que você confie em Jesus, somente nele. Ou seja, não confie nos seus méritos, nos seus esforços. Se você saltasse daquele avião só batendo os seus braços, com certeza você ia cair no chão e ia morrer. Então não é pelos nossos esforços, os nossos méritos, as nossas boas práticas, a nossa boa conduta que vai nos salvar dessa queda, da nossa morte, do inferno, mas confiar em Jesus, só em Jesus. Da mesma maneira que tu confia nesse paraquedas, tu tem que confiar em Jesus. E para encerrar aqui, André, eu queria te perguntar algo. E quando é que tu gostaria de tomar essa decisão, se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo? Quando é que tu pensas em fazer isso?
Eu me arrependo todo dia, na verdade. Sempre que eu acabo de pecar e erro, eu me arrependo depois e quando é uma coisa muito grave, eu peço perdão para Deus no meu próprio interior. E eu converso com ele no meu tempo livre e tal, e eu falo para ele as coisas que eu sinto, o que eu preciso e tal. E eu não sei se ele tá me escutando, mas provavelmente tá. Então, é isso, ele sabe do meu coração, ele sabe que às vezes eu não preciso nem falar que eu me arrependi, porque ele já vai saber que eu me arrependi, sem eu falar nada. E confiar só em Jesus também, né? Claro, com certeza. Andrei, obrigado pela sua entrevista, tá bom?